Olá, flores do dia, tudo bem, amados? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, a respeito de literatura. Então, nós ouvimos muito falar a respeito de literatura, mas o que é literatura? Então, a gente pode dizer que a literatura é uma das manifestações artísticas do ser humano. Então, assim, através das palavras, o homem ele pode recriar-se. Ele pode expandir-se, ele pode, na verdade, falar a respeito dos seus sentimentos, das suas emoções, assim também como fazer uma crítica. Muitos autores denominam a literatura, como, por exemplo, nós podemos ver no dicionário Priberan, que diz que a literatura é uma forma de expressão escrita que se considera ter mérito estético ou estilístico, arte literária. A literatura, como manifestação artística, tem por finalidade recriar a realidade a partir da visão de determinado autor ou artista, ou seja, é algo subjetivo. Cada um de nós tem a sua visão, com base nos seus sentimentos, seus pontos de vista e suas técnicas narrativas. Segundo José Nicola, o que torna um texto literário é a função poética da linguagem, que ocorre quando a intenção do emissor está voltada para a própria mensagem, com as palavras carregadas de significado. Então a gente já estudou e já viu a diferença entre um texto literário e um texto não literário. Então, um texto não literário é aquele que tem um compromisso com a verdade, que vai usar uma linguagem denotativa, aquela linguagem real. E o texto literário, ele é um texto que se utiliza de uma linguagem conotativa, ou seja, de uma linguagem figurada. É um texto em que há a expressão do autor acerca de algum assunto, tá? Então, assim, Guimarães Rosa diz que literatura é feitiçaria, que se faz com o sangue do coração humano. Então, vai muito além, de corpo, é algo de alma, é algo que transcende. Então, assim, qual é a função que tem a literatura? A literatura, uma das funções da literatura é fazer com que a gente manifeste os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, dessa forma, ele quer atingir o outro, ele quer também que o outro sinta e que o outro possa manifestar também, todas essas emoções. Olha que texto legal que eu trouxe pra gente, de Casimiro de Abreu, que diz assim: meus 8 anos. Ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores. Naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Aqui ele tenta expressar como ele se sente ao relembrar da sua infância. Então ele usa imagens pra gente que nos fazem retratar, que fazem com que a gente consiga ter uma ideia de como era esse cenário, de como ele se sentia na infância. Então, através da poesia, através do texto literário, ele traz isso pra gente. Quando falamos em literatura, nós também precisamos falar de alguns gêneros literários, tá? Então, assim, os gêneros literários, eles vão se dividir em 3. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada um deles, com exemplos também, que fica mais fácil para a gente entender, não é verdade? Quando nós falamos em literatura, e a gente mais à frente a gente vai estudar também, um pouquinho do que são as escolas literárias. Então, assim, essa manifestação da literatura, ela vai mudar, de acordo também com o contexto em que nós estamos inseridos. Camões dizia que mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, ou seja, de acordo com o momento, de acordo com aquele contexto histórico, a forma como nós nos manifestamos, ela também vai mudar.
tá bom? Então, assim, falando de gêneros literários, o primeiro que a gente vai ver é o gênero lírico, tá? O que é o gênero lírico? É aquele que trata da manifestação de um eu lírico, que expressa no texto seu mundo interior, suas emoções, sentimentos, ideias e impressões. Nós já fizemos análise de alguns textos. Dentro do texto literário, dentro da poesia, nós temos o chamado eu lírico, que é aquele que fala dentro do poema, é aquele que vai expressar os seus sentimentos, as suas emoções, e nem sempre o eu lírico do texto literário, da poesia, por exemplo, é o próprio autor. Então, eu, Verônica, posso escrever um texto usando, por exemplo, o eu masculino, falando das minhas impressões em relação a amar uma mulher, sendo uma mulher, mas o meu eu lírico, naquele poema, naquele texto literário, ele é masculino, ok? O amor agita meu espírito, como se fosse o vendaval a desabar sobre os carvalhos. Então vejam aqui que no texto poético nós utilizamos também, além da função poética, como eu falei anteriormente, nós também vamos ter aqui a função emotiva, falar do eu, falar dos nossos sentimentos, então buscar dentro de nós, na alma, para falar a respeito das nossas impressões. Então, assim, o texto lírico, ele quando criado, ele foi feito para ser cantado, então assim, com auxílio de uma lira, então por isso chamado de texto lírico. Nós também, aí o que nós precisamos identificar quando se trata de um texto lírico? Primeiro, a subjetividade, o que é a subjetividade? É falar do eu, de mim. Nós vamos ter ali verbos e pronomes em primeira pessoa, ou seja, o uso da primeira pessoa, e também vai explorar a musicalidade das palavras. Então, se vocês forem ler um poema, o que vocês percebem naquele momento? Que parece que aquele poema ele é uma música. Então, assim, quando você declama, tem toda uma musicalidade no poema. Nós também temos o gênero épico. O que é o gênero épico? A épica ou epopeia é um gênero narrativo clássico, no qual os grandes feitos de um povo são cantados. Então, assim, dentro das epopeias, sempre destaca-se um herói. Então, assim, um herói do povo que tem grandes feitos, foi feito para brilhar. Então, a gente tem aqui um trechinho dos Lusíadas de Camões, e aí ele fala o seguinte: as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino, que tanto sublimaram. Então, quando ele fala aqui pra gente, mais do que prometia a força humana, então a gente vê essa figura do herói, algo que diferencia, que o diferencia de nós, meros seres humanos. Então, assim, é algo sempre grandioso. E quando lemos uma epopeia, a gente verifica essa valorização do herói. Então, assim, ela geralmente vai estar em terceira pessoa. Então, a gente verifica isso através dos verbos e dos pronomes. E é um texto narrativo. Então, só para a gente relembrar, o que é um texto narrativo? É aquele que conta um acontecimento, um fato, uma história, envolvendo personagens em um determinado tempo e espaço, e com a presença de um narrador, ok? Então, amados, agora para finalizar os gêneros literários, nós vamos falar do gênero dramático, Então, assim, dramatizar. O que é dramatizar? É uma encenação. Então, assim, o texto dramático, ele torna-se texto no momento em que ele é encenado, ok? Então, assim, é um texto criado para ser encenado que expõe o conflito dos homens e o seu mundo, as manifestações da miséria humana.
Então, não apenas a miséria humana, é óbvio que dentro de um texto dramático nós podemos falar sobre vários temas, só que lembrando que o texto, para ser texto dramático, ele precisa ser encenado. Então eu trouxe para a gente analisar, né, para vocês aqui, um texto de Nelson Rodrigues chamado Álbum de Família, que vai retratar na sua temática essas questões, esses conflitos mesmo, né, dos homens. Por ser um texto encenado, então nós temos personagens. Então toda a estrutura do texto, ela é assim, né? Então assim, os personagens, nome da personagem, sua fala, né? E também dentro dos textos nós vamos ter as chamadas rubricas. O que são essas rubricas? Isso serve para que ele possa orientar os atores no palco e também a equipe técnica em relação ao espaço, em relação às luzes, em relação a fechar ou abrir cortinas. Então vamos lá. Teresa, você jura? Então Glória diz: juro. Por Deus? Claro. Nota importante: o sentimento de Teresa é mais ativo. Glória resiste mais ao êxtase. Então veja aqui uma rubrica, como eu falei anteriormente. Então quero ver. Mais depressa, que a irmã pode vir. Glória, erguendo a cabeça, juro por Deus, que não me casarei nunca, que serei fiel a você até a morte, e que nem namoro. Então, olha que interessante, né? Então, ele fala aqui dos sentimentos, né, entre duas mulheres, e aí assim, elas vão deixando aflorar tudo isso. Então, dentro, né, de uma interpretação, dentro de uma encenação, os atores eles vão deixando, né, isso transparecer ao público que assiste. Então, amados, encerramos aqui, né, a nossa introdução do que é literatura. Então, qualquer dúvida, estamos aí. Beijo!